Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional da nossa leitura diária da revista de Escola Bíblica Dominical, Classe de Adultos. É uma grande alegria ter a sua companhia em mais um dia de estudo das Sagradas Escrituras. Oro para que o Espírito Santo fale profundamente ao seu coração e fortaleça a sua fé enquanto caminhamos juntos por mais esta preciosa lição da Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado diariamente estes estudos. Louvo a Deus porque eu tenho recebido muitos testemunhos de irmãos que estão sendo edificados pela palavra, famílias que têm assistido juntas aos devocionais e também professores de escola bíblica dominical que utilizam esses estudos para complementar a sua preparação. Toda honra e toda glória pertencem ao Senhor Jesus. E se este conteúdo tem sido bênção para a sua vida, se inscreva aí no canal para me ajudar, deixe aí o seu like, compartilhe esta mensagem, assim mais pessoas poderão ser alcançadas pela palavra de Deus. Irmãos, no nosso devocional de ontem, nós estudamos Atos, capítulo 18, versículo do 1 ao 4, com o tema A luz do Evangelho resplandece em ambientes desafiadores. Nós aprendemos que Paulo chegou a Corinto, uma cidade conhecida por sua riqueza, influência comercial e profunda decadência moral. Vimos que Deus já havia preparado Áquila e Priscila para acolhê-lo e que o apóstolo, mesmo exercendo seu ofício de fazedor de tendas, jamais perdeu de vista sua principal missão, que é anunciar a Cristo. Também refletimos que o ambiente nunca limita o poder do Evangelho. Quando Deus envia sua luz, até os lugares mais escuros podem ser transformados. Hoje, damos mais um passo nessa história. O texto da leitura diária não está mais em Atos, mas na primeira carta aos Coríntios. Isso acontece porque Paulo, anos depois de fundar aquela igreja, escreveu aos irmãos de Corinto, lembrando como havia sido a sua chegada à cidade. É muito interessante perceber isso. Em Atos, Lucas narra os acontecimentos. Em 1 Coríntios, o próprio apóstolo Paulo abre o seu coração e revela como se sentia naquele período. Ele nos mostra algo que talvez muitos não imaginassem. O grande apóstolo dos gentios não chegou a Corinto cheio de autoconfiança. Não chegou exibindo a sua capacidade intelectual. Também não chegou confiando na própria experiência missionária. Pelo contrário, ele reconhece as suas limitações, reconhece a sua fragilidade, reconhece que todo o sucesso da missão dependia exclusivamente da ação do Espírito Santo. E essa, meus irmãos, é uma das maiores lições para a igreja de todos os tempos, para a igreja atual nossa aqui. Nós vivemos em uma geração que valoriza muito as técnicas, os métodos, as estratégias, a comunicação, a tecnologia. E eu não vou negar, tudo isso tem a sua importância. Mas nenhuma dessas coisas pode substituir, e elas de fato não substituem, a atuação do Espírito Santo. Uma igreja ela pode possuir excelente estrutura, ela pode ter bons equipamentos, pode contar com excelentes pregadores, pode organizar grandes eventos, mas se faltar a presença do Espírito Santo,
tudo se torna apenas atividade religiosa. Por outro lado, quando o Espírito Santo opera, até os recursos mais simples tornam-se instrumentos poderosos na mão de Deus. Foi assim lá na igreja primitiva, foi assim com o apóstolo Paulo e continua sendo assim nos dias de hoje. Mas, queridos irmãos, antes da gente prosseguir, vamos buscar a direção do Senhor em oração? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais esse dia de estudo da Tua Palavra. Reconhecemos que somos totalmente dependentes do Teu Espírito Santo. Livra-nos da confiança em nossa própria capacidade e ensina-nos a depender da Tua graça. Que durante esse estudo, o Senhor fortaleça a nossa fé e nos faça compreender que a verdadeira obra de Deus sempre avança pelo poder do Espírito e nunca apenas pela força humana. Essa é a nossa oração, é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Amados, agora vamos à leitura da palavra de Deus que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 3 até o versículo 5. Está escrito assim: E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aleluias! Ah, meus irmãos, que declaração impressionante! Essas palavras, elas quebram completamente a imagem que muitas pessoas têm do apóstolo Paulo. Costumamos imaginá-lo como alguém absolutamente destemido, sempre forte, inabalável. Mas ele próprio confessa que chegou a Corinto em fraqueza, temor e grande tremor. Isso não significa falta de fé. Significa consciência da enorme responsabilidade que carregava. Ele sabia que nenhum ser humano é capaz de converter uma alma. Nenhum pregador pode convencer um coração endurecido. Nenhum argumento humano pode produzir o novo nascimento. Somente o Espírito Santo realiza essa obra. Jesus declarou no Evangelho de João 3,8: O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E também o apóstolo Paulo declarou em 1 Coríntios 2,3: E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Essas palavras, meus irmãos, elas revelam o coração de um homem completamente dependente do Senhor. Vivemos em um tempo em que muitas pessoas acreditam que a força espiritual consiste em nunca demonstrar fraqueza. Mas a Bíblia ensina justamente ao contrário. Os homens que Deus mais usou eram aqueles que reconheciam a sua dependência do Senhor. Moisés, ele disse que não sabia falar. Jeremias afirmou que era apenas uma criança. Isaías, ele declarou ser homem de lábios impuros. Gideão se considerava o menor da sua casa. Pedro negou a Jesus. E Paulo admite que chegou a Corinto em fraquezas e tremor. O que todos eles tinham em comum, meus queridos irmãos? Deus transformou as suas limitações em instrumentos para manifestar a sua glória. É exatamente isso que Paulo deseja ensinar aos coríntios. O sucesso daquela igreja não podia ser explicado por capacidade do pregador, precisava ser explicado pela atuação do Espírito Santo.
Essa continua sendo uma lição indispensável para a igreja dos nossos dias. Corremos um grande risco quando começamos a confiar mais na habilidade humana do que na presença de Deus. Hoje, existem excelentes recursos para evangelização, boas ferramentas, boa comunicação, tecnologia, planejamento, e tudo isso pode ser muito útil. Mas nada disso, meus irmãos, substitui a ação do Espírito Santo. Foi por isso que Jesus declarou aos discípulos em Atos 1:8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Percebam que Jesus não disse recebereis excelentes estratégias, ou ele nem disse também que recebereis grande eloquência. Ele prometeu foi poder, o poder do Espírito Santo. E em seguida, Paulo ele faz outra afirmação também que é extraordinária em 1 Coríntios 2:4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Isso não significa que Paulo desprezasse o conhecimento, muito pelo contrário, sabemos que era um homem extremamente culto. Conhecia profundamente o Antigo Testamento, falava vários idiomas, era capaz de dialogar com filósofos, como nós vimos na semana passada em Atenas. Então, por que ele faz essa declaração? Porque conhecia o limite da inteligência humana. A razão pode convencer alguém de um argumento, mas somente o Espírito Santo convence alguém do pecado. Jesus afirmou em João 16:8: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Ou seja, o pregador anuncia, o Espírito Santo convence. O professor, ele ensina, mas é o Espírito Santo que ilumina aquele ensinamento. O evangelista semeia, o Espírito produz vida. Isso, meus irmãos, isso nos livra de dois extremos muito perigosos. O primeiro é o orgulho, quando pensamos que os resultados dependem da nossa capacidade. E o segundo é o desânimo, quando imaginamos que nossas limitações impedirão Deus de agir. Paulo não caiu em nenhum desses extremos. Ele sabia que era apenas um instrumento. Quem fazia a obra era Deus. Essa verdade traz um enorme descanso para todos aqueles que servem ao Senhor. Talvez você seja, assim como eu, um professor de escola bíblica dominical. Talvez pregue em uma congregação pequena. Talvez evangelize poucas pessoas. Talvez ensine seus filhos dentro de casa. Lembre-se sempre disso, meus irmãos. Lembre-se sempre. Você não é responsável por transformar corações. Você é responsável por anunciar fielmente a palavra de Deus. Quem transforma vidas continua sendo o Espírito Santo. Há ainda uma expressão muito maravilhosa. Paulo diz que a sua pregação aconteceu em demonstração do Espírito e de poder. Que demonstração era essa? Não se tratava apenas de milagre, meus irmãos. Embora Deus também realizasse milagres através do ministério apostólico, a maior demonstração do poder do Espírito era a transformação das vidas. Homens violentos tornaram-se mansos. Idólatras abandonaram os seus ídolos. Famílias eram restauradas, pecadores eram regenerados. Nenhuma filosofia consegue produzir esse tipo de transformação. Nenhuma ideologia muda o coração humano.
Somente o Espírito Santo pode fazer nascer uma nova criatura, como descrito em 2 Coríntios 5,17, que o próprio apóstolo Paulo escreveu. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa, meus irmãos, continua sendo a maior evidência do poder de Deus. Quando vidas são transformadas, quando pecadores se arrependem, quando famílias elas são restauradas, quando pessoas passam a amar aquilo que antes elas desprezavam, tudo isso é obra do Espírito Santo. Queridos irmãos, até aqui nós aprendemos que Paulo reconhecia a sua fraqueza, recusava confiar na sabedoria humana e dependia inteiramente da ação do Espírito Santo. Agora chegamos ao propósito de tudo isso em 1 Coríntios 2:5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Veja que conclusão extraordinária, meus irmãos. Aqui está o coração da mensagem. Paulo não queria que os coríntios admirassem o pregador, queriam que conhecessem era o Salvador. Ele não desejava formar seguidores de Paulo, queria formar discípulos de Cristo. Ele não pretendia impressionar pela eloquência. Seu desejo era que todos experimentassem o poder transformador de Deus. Infelizmente, esse continua sendo um desafio para a igreja dos nossos dias. Vivemos em uma época em que muitas pessoas se encantam com personalidades. Alguns seguem pregadores, outros seguem cantores, outros ainda seguem líderes, mas a nossa fé, meus irmãos, jamais pode estar fundamentada em homens. Por melhores que sejam os servos de Deus, todos continuam sendo seres humanos, todos são limitados, todos dependem da graça do Senhor. O profeta Jeremias declarou lá no capítulo 17, versículo 5, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e maldito faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E logo em seguida, ali no capítulo 17, versículo 7 de Jeremias, ele diz, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Perdão, meus irmãos. E cuja confiança é o Senhor. Essa sempre foi a diferença entre uma fé superficial e uma fé madura. Quem confia apenas em pessoas corre o risco de desanimar quando elas falham. Mas quem coloca sua esperança em Cristo permanece firme, porque o Senhor, ele nunca muda, como diz Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Paulo sabia disso. Por isso, ele direcionava toda a atenção para Deus. E é interessante observar que ele escreveu essas cartas, essas palavras, justamente para a igreja de Corinto, uma igreja que, algum tempo depois, enfrentaria divisões internas. Alguns diziam, eu sou de Paulo, outros afirmavam, eu sou de Apolo, e ainda tinha um outro grupo que afirmava, eu sou de Cefas. Então, Paulo responde com bastante firmeza, em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6. Quem é, pois, Paulo? E quem é Apolo, senão ministros pelo quais crestes? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Ah, meus irmãos, que humildade, que maturidade, que consciência de quem realmente faz a obra. Essa verdade também precisa alcançar o nosso coração.
Quando alguém se converte por meio da nossa pregação, a glória pertence a Deus. Quando uma classe da escola bíblica dominical ela cresce, a glória pertence a Deus. Quando o ministério prospera, a glória pertence a Deus. Quando uma família é restaurada, a glória pertence a Deus. O Espírito Santo, guardem bem isso, ele não divide a sua glória com ninguém. É ele que convence, é ele que transforma, é ele quem fortalece, é ele quem conduz a Igreja de Cristo. Talvez você esteja pensando, mas eu sou muito simples, não tenho muito estudo, não sei falar bonito. Lembre-se de Paulo. Ele poderia confiar em sua formação, poderia destacar seus conhecimentos, poderia impressionar pela cultura que possuía, mas escolheu depender do Espírito Santo. Isso significa que Deus não procura pessoas perfeitas, ele procura pessoas disponíveis, homens e mulheres que digam como o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele faz muito mais do que conseguiríamos fazer sozinho. É exatamente por isso que Zacarias escreveu em Zacarias 4:6, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Essa palavra continua atual, meus irmãos. A igreja não avança pela própria capacidade humana. Ela avança porque o Espírito Santo continua operando. Ele fortalece os cansados, consola os aflitos, capacita os servos, abre portas, transforma vidas e continua edificando a Igreja de Cristo em todas as gerações. Meus amados irmãos, ao encerrarmos o estudo de hoje, aprendemos que Deus ele escolhe agir de maneira que toda a glória pertence somente a Ele. Paulo chegou a Corinto consciente de suas limitações, mas completamente confiante no poder do Espírito Santo. Seus exemplos nos ensinam que o reino de Deus não depende da grandeza do instrumento, mas da grandeza daquele que o usa. E essa verdade deve produzir humildade em nossos corações e confiança em nossa caminhada. Se Deus chamou você para ensinar, ensine. Se chamou para evangelizar, então evangelize. E se chamou para servir, sirva, meus irmãos. Mas faça tudo dependendo do Espírito Santo, porque é Ele quem produz frutos eternos. Amados, amanhã, se Deus permitir, nós meditaremos em Filipenses, capítulo 4, versículos 15 e 16, com o tema: na comunhão, a igreja se fortalece e se mantém viva. Veremos como a igreja de Filipos participou ativamente do ministério de Paulo, sustentando-o em suas necessidades e demonstrando que a comunhão cristã vai muito além das palavras. Aprenderemos que uma igreja saudável não apenas ora por seus missionários e obreiros, mas também participa da obra de Deus com generosidade, amor e compromisso. Será um estudo precioso sobre o valor da comunhão no avanço do reino de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque a tua obra continua avançando pelo poder do teu Espírito Santo. Livra-nos da confiança que é nossa própria capacidade e ensina-nos a depender completamente de ti, papai. Dai-nos um coração humilde como o de Paulo, consciente de que toda a glória pertence somente ao Senhor.
Capacita-nos para servir com fidelidade, fortalece aqueles que anunciam o Evangelho, renova, papaizinho querido, os professores da escola bíblica dominical, os missionários, os pastores, os evangelistas e todos aqueles que trabalham na tua seara. Que jamais busquemos reconhecimento humano, mas que nosso maior desejo seja ver Cristo glorificado em nossa vida e em nosso ministério. Continua edificando a tua igreja e prepara-nos para o glorioso dia da volta do nosso Senhor e Deus Jesus Cristo. É a nossa oração, é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado. Muito obrigado, meus irmãos, de verdade, por caminharem comigo em mais um dia de estudo da Palavra de Deus. Lembre-se sempre desta verdade. A obra, ela é de Deus, o poder é do Espírito Santo e nós temos o privilégio de sermos apenas instrumentos em suas mãos. Um forte abraço, fique na paz do Senhor Jesus e, se Deus permitir, amanhã estaremos juntos para mais um devocional da nossa amada Escola Bíblica Dominical. Até lá, meus irmãos.